provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor. Nesse momento, peço que você preste atenção, fique ligado, porque nós vamos começar o nosso tempo de avisos. Vem aí a mesa da ressurreição, onde as nossas crianças terão um tempo preparado para estar à mesa com Jesus. Será no dia 31 de março, numa terça-feira, às 20 horas. Traga sua criança e venha celebrar conosco. E nós pedimos a sua atenção agora para a nossa programação especial de Páscoa. E tudo começa no dia 3/4, numa sexta-feira, onde nós realizaremos como igreja o projeto Mesa da Ressurreição. É um tempo de celebrarmos, é um tempo de estarmos à mesa juntos. E o meu desafio para você que gostaria de participar, mande uma mensagem dizendo mesa para o WhatsApp da nossa secretaria e nós traremos e passaremos mais informações para você. Para você que ficou em dúvida e ainda não sabe o que é o nosso projeto Mesa da Ressurreição, você, ao enviar essa mensagem para o WhatsApp da Secretaria, você vai receber um vídeo explicativo de como funciona o nosso projeto. Aguardamos você! E continuando nossa programação de Páscoa, no domingo, dia 5 de abril, às 6 horas da manhã, teremos a nossa Manhã da Ressurreição. O túmulo está vazio, a morte foi vencida, Jesus vive. Venha começar esse dia celebrando a maior vitória da história. E juntos participaremos da ceia do Senhor, lembrando do sacrifício e do amor que nos trouxe vida. Manhã da Ressurreição, domingo, dia 5 de abril, às 6 horas da manhã. Comece o seu dia na presença daquele que venceu a morte. Prepare o seu coração, porque vem aí o nosso musical de Páscoa com o tema Jesus, o Rei da Glória. O nosso musical acontecerá no domingo, dia 5 de abril, somente no culto da noite às 19 horas. Por isso, fique atento e venha celebrar conosco Jesus de uma forma diferente. Traga seus amigos, os seus familiares, porque afinal, Ele vive, Ele reina, Ele nos salvou. Venha conosco. Jesus, o Rei da Glória. E lembrando que após o musical, teremos uma cantina mais que especial para você. Então venha preparado e desfrute desse momento conosco. Olá, igreja amada. Atenção, no dia 9 de abril, às 14 horas, teremos o nosso encontro Fruto Maduro. Um momento especial, preparado para a melhor idade. Será uma tarde de comunhão, alegria, palavra e presença de Deus. Um tempo precioso para fortalecer a fé e celebrar tudo aquilo que o Senhor já fez. Se você faz parte da melhor idade, esse convite é para você. E se conhece alguém, convide e traga também. Fruto Maduro, dia 9 de abril, às 14 horas. Será uma tarde especial. Esperamos por você. Buscar intimidade no Senhor é algo principal. Por isso, convido você, homem, aos dias 24 a 26 de abril, estarem conosco no nosso Retiro de Homens. Será um momento onde a palavra do Senhor e o Espírito Santo irá falar ao seu coração de maneira poderosa. Então, faça sua inscrição no balcão de informações ou então na secretaria. Está chegando nossa Festa das Nações, do dia 30 de abril ao dia 2 de maio. Em frente à igreja, teremos barracas com comidas deliciosas, com um espaço interativo e recreativo para as crianças e também um ambiente cheio de alegria e comunhão. Será uma oportunidade incrível para reunir a família, chamar os amigos e degustar o melhor da terra juntos. Venha experimentar sabores de diferentes países, viver momentos abençoados de diversão e descontração. Festa das Nações, do dia 30/4 a 2/5, esperamos você. E para você, membro da IPI Sertanópolis, que sonha em celebrar o seu matrimônio na igreja, com a bênção do Senhor, já temos a data do casamento coletivo. Será no dia 16 de maio, tanto para você que ainda não regularizou o seu casamento, como também para você que, mesmo com a regularização, ainda não celebrou a cerimônia na igreja. Esta é a sua oportunidade. Para maiores informações e orientações, entre em contato com a Secretaria da Igreja. Lembrando que a quantidade de casais para a cerimônia é limitada. E esses foram os nossos avisos.
Espero que você tenha anotado e que você não se perca nos horários. Agora, fique ligado que o nosso culto já vai começar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero convidar você a se colocar de pé para que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nesse domingo, nessa noite, e não sei como vai ser a sua semana, mas o Senhor sabe, o Senhor te conhece, e não há outro lugar que nós podemos estar do que na presença do Senhor, do que lançados no braço do nosso Pai. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça e a colocar a sua semana nas mãos do Pai. Pedir para o Pai te levar a um lugar secreto. Pedir para o Senhor abrir os caminhos e te mostrar aonde você deve andar, por onde você deve passar, quais decisões você deve tomar. Querido Deus, nós entregamos esse culto em Tuas mãos, Pai. Cultuamos a Sua presença, cultuamos o nome daquele que vive. E nós pedimos para que nós sejamos inundados, Pai, e abastecidos da Tua presença, para enfrentarmos uma nova semana, Senhor, para enfrentar decisões difíceis, Senhor Jesus, para enfrentarmos, Pai, situações que nós não sabemos qual caminho percorrer. Por isso nós pedimos, Pai, nos abasteça da Tua presença, nos abasteça do Teu amor, Senhor. Derrama o Seu bálsamo sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, enche este lugar, Pai. Enche este culto, Pai, de adoração, Senhor Jesus. Que a presença daquele que vive esteja neste lugar, Papai querido, tocando em cada um dos nossos corações, começar do meu, Pai, a ser refletido na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, Pai. Amém.
Quanto mais de Deus, mais da presença dEle, mais nossa vida tem sentido. A presença do Senhor que renova-nos, ela que transforma a nossa vida. Senhor, nós adoramos o Teu nome, pois Tua presença é tudo que precisamos. Tudo que ansiamos é a Tua presença, Senhor. E declaramos que o Teu nome seja centralizado neste lugar. Seja o nome de Jesus centralizado neste culto. Adorado seja o Pai, adorado seja o Filho, adorado seja o Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Oferte as suas palmas, irmãos. Engrandeça o nome de Jesus. Nome glorioso, digno de glória e honra. Aleluia. Glórias a Deus, que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento por um momento, por favor, meus irmãos queridos. Eu quero chamar você para estar com seu coração aberto e estar bem intencional a participar conosco desses dias em que nós estamos com grande expectativa da celebração da ressurreição. Para melhor exemplificar o que nós queremos encorajar a igreja, nós queremos passar um vídeo onde será uma chamada. Haverá outros também no decorrer dessa semana. Nós pedimos para que você que usa suas redes sociais, use também para compartilhar os trabalhos da igreja. Esses vídeos chegarão a fim de alcançar mais pessoas, chegar ao conhecimento delas. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo, que é uma chamada para a mesa da ressurreição, que acontecerá nessa sexta-feira. Vamos ver esse vídeo, queridos, por favor? Olá, sejam bem-vindos, que alegria recebê-los aqui em casa. Lembrando que no dia 3 de abril nós estaremos juntos para celebrar a mesa da ressurreição. Estamos a poucos dias da celebração da Páscoa e nada melhor do que celebrar com pessoas especiais ao redor de uma mesa onde nós iremos compartilhar o amor de Cristo Jesus. Vamos juntos? A mesa da ressurreição é celebrada num ambiente com muita alegria. Esses dias para nós, como cristãos, como família na fé, é muito significativo. E queremos, através deste ato simples, mas lembrarmos do amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus. Eu chamo você para partilharmos este momento tão especial, um momento tão maravilhoso que o Senhor preparou. Momentos especiais é celebrado com pessoas especiais. Então, ao redor desta mesa, nós queremos compartilhar da alegria que temos em Jesus de comemorarmos a Páscoa. E quero chamar você para nós compartilharmos algo que simboliza o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Momentos como este, nós queremos compartilhar do amor de Cristo que manifestou por nós na cruz e do seu amor manifestado por nós. O pão é símbolo do corpo de Cristo e o cálice simboliza o sangue de Jesus. Neste momento nós queremos compartilhar, ao comermos o pão e também o cálice, não é para celebrarmos a ceia, mas para lembrar do amor de Cristo, lembrar da sua graça e lembrar do seu amor por nós. A palavra do Senhor declara que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero compartilhar com você deste pão e quero compartilhar com você também deste cálice, desse suco de uva, para lembrarmos que temos uma aliança em Jesus e nele nós podemos crer que somos uma família na fé. Que Deus te abençoe e que tenha um tempo especial com a sua família. Queridos, você que deseja participar deste projeto, desse propósito, basta você enviar uma mensagem para o WhatsApp da igreja, a palavra mesa. Será inserido num grupo onde nós iremos passar os passos, como se preparar
É algo simples, no entanto, nós queremos que você intencionalmente ore e peça a Deus que pessoas que você deve convidar, não é? Nós convidamos muitas vezes pessoas que estão, às vezes, desconectadas do nosso meio, pessoas que nós não temos o vínculo. É fácil a gente fazer isso com pessoas que nós estamos já com vínculo, não é? Reunir família. Pode até ser, irmãos, mas o propósito principal é você enxergar pessoas além, para você compartilhar um pão, compartilhar o suco de uva e dizer, olha, isso é uma expressão do amor de Cristo por nós na cruz. Você vai ministrar uma palavra como essa. Quero que você enxergue pessoas que não estão no seu vínculo de amizade, pessoas que talvez até mesmo no seu trabalho, e é uma oportunidade de chamar ela, seja na sexta-feira por um período da manhã, um período da tarde ou um jantar. E se você não conseguir fazer isso na sexta-feira, que faça no sábado, mas faça um momento como esse. Nós queremos encorajar a igreja a participar deste momento tão precioso. É rico demais este momento, irmãos. O ambiente é propício de anunciarmos o amor de Cristo por esses dias. As pessoas estão sensibilizadas ao amor de Cristo, e nesses dias há um impacto maior. Então traga para a sua mesa, traga para a sua casa famílias, pessoas em que você vê como oportunidade de lançar uma semente ao coração dela. Olha, pastor, eu vou ser ousado, eu vou pegar até mesmo os elementos, eu vou até lá no cemitério servir lá junto com o coveiro. Olha só que ousadia, vamos lá. Eu vou até um lugar de pessoas que talvez dificilmente alguém convidariam elas para estar numa casa. Vamos enxergar pessoas. Olha o tamanho da cidade, irmãos. Olha quantas pessoas, para a gente ficar tão limitado só em nosso meio. Vamos expandir, vamos olhar mais pessoas e levar a elas o amor de Cristo de uma forma especial no partir do pão. Amém, queridos? Glórias a Deus. Meus irmãos, ainda domingo nós teremos tanto pela manhã, nós já falamos aqui os avisos no vídeo, mas eu quero só reforçar uma coisa. Domingo pela manhã nós teremos o culto da ressurreição, manhã da ressurreição. Às 6 horas, pontualmente, iremos começar. E também teremos a ceia do Senhor pela manhã. À noite, o musical da ressurreição às 19 horas, também será servido a ceia do Senhor. É o primeiro domingo e nós iremos tanto celebrar a ressurreição musical, acompanhado também da ceia do Senhor. Você tanto venha pela manhã e venha também à noite. É um tempo maravilhoso, onde a igreja precisa estar unida, reunida nesse dia tão especial. Nós estamos fechando o mês, e glória a Deus por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas no decorrer deste mês de março, e eu acredito que você tem motivo, assim como eu tenho, para engrandecer o nome do Senhor por esses dias. Amém, queridos? Glória a Deus pela fidelidade dele sobre nós. Amém, igreja? Quero chamar você no lugar de pé neste momento. Nós estamos findando o mês, hoje é o último domingo deste mês que nós estamos adorando ao Senhor, e nós queremos convidar você a expressar sua gratidão ao Senhor sempre. Nós já iremos iniciar essa semana no novo mês de abril, e lembrando que no dia 2 já teremos um trabalho especial com fruto maduro na quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, não é? Dia 2 às 14 horas. Muitas coisas nós já temos em vista aí para acontecer com a bênção do Senhor neste mês de abril. Muitas coisas. Precisamos de oração e também precisamos de irmãos que tenham um coração generoso, que são fiéis ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. E nessa hora nós iremos, nessa oportunidade, você que deseja hoje trazer no altar do Senhor a sua oferta e devolver o seu dízimo ao Senhor, faça isso também com uma forma muito alegre, com gratidão ao Senhor. Vamos a Ele em oração neste momento. Após a oração, enquanto louvarmos ao Senhor, você pode sair do seu lugar ou usar outros meios a qual você assim preferir. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome neste lugar. Declaramos: exaltado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua provisão sobre nós no decorrer desses dias. Estamos findando o 3º mês deste ano. Como não te agradecer, ó Pai, pela tua fidelidade. Temos visto por todos os lados a sua mão sobre nós, suprindo, guardando, curando e nos trazendo consolo e livramento. Pai, nós te louvamos e desde já entregamos, ó Pai, tudo que nos reserva nessa semana, ao iniciar o novo mês,
as perspectivas que nós temos como igreja, a nossa família, tudo entregamos no teu altar. Pai, que o Senhor continue sustentando o teu povo, abençoando, sempre com o coração disposto a servir ao Senhor voluntariamente, com o coração, ó Deus, generoso. Nós oramos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando cada ofertante, dizimista dessa igreja, e abençoando para que o teu reino prospere cada vez mais, em o nome de Jesus que oramos e já agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor, queridos. Eu te convido a louvar o Senhor com suas palmas. Tchau, 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 tchau. A manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está, vazio está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está, vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina, sim, Jesus reina, e vivo está, e vivo está. Ele reina, sim, Jesus reina, e vivo está, e vivo está. Está vazia e o sepulcro vazio está, vazio está. E por isso, mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Acusado foi, mas hoje é amado por mim. Desprezado foi, mas hoje é amado por mim. Machucado foi, mas hoje é amado por mim.
aplaudir o nome do nosso Senhor, porque Ele reina. Aleluia, Senhor, obrigado por reinar em nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor, pois assim nós cremos que em breve o Senhor voltará, Pai. Em breve o Senhor voltará. O Senhor virá nos buscar. E nós só precisamos continuar declarando cânticos, servindo, nos santificando, nos purificando e adorando o nome daquele que vive. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cante santo. Te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, pois Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força.
ao nome de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre, amém, queridos? Aleluia, pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória ao nome de Jesus. Deus continue abençoando meus irmãos queridos, o Sérgio Louvor, por este tempo tão especial de adoração ao nosso Deus. Queremos dar boas-vindas aos nossos amados visitantes e pedir para que você, por favor, sem nenhum constrangimento, mas que você possa dirigir lá no balcão de informação, ali no fundo, no encerramento do culto, e retirar ali sua lembrança como um sinal de nosso carinho e a nossa gratidão por você aqui conosco. A igreja concorda? Amém, com certeza concorda, né, irmãos? Glórias a Deus. Queridos, nós vamos à palavra do Senhor neste momento. Eu chamo você para ficar muito atento à palavra nessa noite. Daqui a pouco nós teremos um momento especial também das crianças aqui. Elas estão sendo ministradas agora, né? Um celebra aqui, um momento tão especial. E louvamos a Deus pela vida dos pais que têm contribuído de trazer os filhos à casa do Senhor. E com certeza também cada voluntário, cada equipe que compõe a equipe da Rede Kids estão servindo com muita alegria ao nosso Deus. Esses irmãos é demais, hein? Olha, já está tudo pronto aqui. Foi mais rápido, a palavra rápido, irmãos, aqui. Eu vou usar um pouco aqui o telão, mas vai no sentido de atrapalhar um pouco a vista do telão, mas depois nós iremos remover aqui, só para exemplificar um pouco que nós queremos nessa noite trazer, com a graça do Senhor, uma compreensão sobre a palavra. Então, chamo você para, primeiramente, abrir sua Bíblia, por favor. Em Marcos, no capítulo 15, nós iremos ler 2 versículos, o 37 e também o 38. Marcos, capítulo 15, e nessa noite nós iremos falar sobre este tema, o véu rasgado. O véu rasgado. Leiamos, irmãos, atentamente a palavra do nosso Deus, que assim está escrito. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Leamos novamente o verso 38, irmãos. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Senhor, nos dê entendimento da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra ela é viva, ela é poderosa. Mas sem a revelação do Teu Espírito em nosso entendimento, seremos incapazes de compreender a Tua palavra, e cairemos no erro de fazermos aplicações somente com base em nosso entendimento conforme a letra. Mas te pedimos, Espírito Santo, abra nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, que é fonte de vida, trazendo, Senhor, edificação, trazendo conhecimento, trazendo clareza e fortalecendo a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém, glórias a Deus. Queridos, quando a igreja em Israel, ou seja, na antiga aliança, havia 3 níveis para acessar a presença de Deus. Só havia 3 meios para buscar a presença do Senhor. 3 níveis de acesso. Primeiro, no tabernáculo havia um pátio, conhecido como átrio exterior. Quem se reunia lá? Toda a comunidade de Israel. Era o limite daquele povo. Lá era um encontro de pessoas que estavam ali tomando a decisão, outras estavam ali como um arrependimento, outras estavam ali para conhecer a Deus. E o segundo nível era um nível do sacerdote somente poderia acessar, chamado e conhecido como o lugar santo. O lugar santo, somente os descendentes de Levi, os sacerdotes que poderiam acessar este lugar. E qual era a função deles? Eles estavam intercedendo pelo pecado do povo. Eles estavam intermediando o pecado das pessoas. Os sacerdotes, eles tinham uma função e eles tinham um turno de cuidar do templo, cuidar do tabernáculo, cuidar das ofertas que chegavam, das expiações
que era oferecida, um animal em prol do sacrifício de alguém. Eles apresentavam no altar ali, onde era oferecido a oferta ao Senhor. Eles tinham funções muito importantes. Eles ensinavam a palavra. Digamos que tratava-se de um nível em que buscavam mais a presença de Deus, que eles estavam disponíveis o tempo todo somente para isso. Então, recapitulando, havia o pátio externo, que somente as pessoas, qualquer pessoa podiam chegar lá, mas neste nível, o santo lugar, somente os sacerdotes, e havia no tabernáculo o lugar chamado Santo dos Santos, que havia uma cortina que separava este lugar de acesso. Era extremamente restrito. Somente o sumo sacerdote era aquele entre tantos sacerdotes que era escolhido para ser um representante. Em Levíticos, no capítulo 16, está toda a orientação como deveria este sumo sacerdote se apresentar nesse dia único do ano para interceder pelas pessoas. Então, este sumo sacerdote era um homem de fato que tinha um temor muito grande diante de Deus. Primeiro, ele teria que fazer expiação por si mesmo, ou seja, ele teria que se purificar, teria que ofertar um sacrifício ao Senhor. Ele tinha que ter certo que não tinha sequer uma iniquidade, algo sem confessar diante do Senhor, para que quando chegasse essa oportunidade, ele poderia acessar este lugar, onde somente ele chegava para interceder ao povo neste ambiente. Algumas traduções, ou melhor, na verdade, tradições que trazem este conhecimento. Não há na Bíblia isso, já pesquisei, tentei encontrar na palavra, não temos, mas algumas tradições dizem que o sumo sacerdote usava como se fosse uma espécie de uma corda sobre a sua cintura. Curiosamente, qual seria o motivo? Porque este homem, quando entrava no lugar santíssimo, e se ele estivesse em pecado, não confessado, não tivesse sua vida na presença do Senhor, ou se o próprio Deus não aceitasse a intercessão por parte do povo, que não fosse sincero o arrependimento deles, esse sumo sacerdote era fulminado ali mesmo. E a questão era, se assim acontecesse, quem entraria lá para tirar o corpo do sumo sacerdote? Porque se o sumo sacerdote, que era a figura representada de um homem maduro, uma pessoa dedicada, consagrada a Deus, foi fulminada lá, na presença de Deus, então agora quem vai tirá-lo? Então, conta-se a tradição que o propósito dessa corda era para uma prevenção. Se de repente, se esse homem cai morto lá, já puxava ele, o corpo dele, por essa corda. Algumas tradições sustentam isso. Mas a palavra do Senhor nos traz muitas orientações sobre a vida deste sumo sacerdote, como deveria ser. Exatamente é o suficiente para entender que tratava-se realmente de algo muito sério ao se apresentar diante da presença de Deus. Isso já deixa bem claro quando olhamos para algumas referências. Mas quando pensamos na função do véu do templo, qual era exatamente a funcionalidade do véu do templo? Era uma espessura mais ou menos de 1 palmo. Era uma camada de muitos tecidos, então não se rompia facilmente com as mãos. Era uma espessura de quase 1 palmo, então era pesado, era muito delicado a forma, a composição dessa cortina ou deste véu. Aqui estamos representando, né? Mas está bem longe do que aparentemente conta, relata na Bíblia, somente para nós termos uma compreensão melhor. A própria palavra de Deus explica para mim e para você sobre a função do véu no templo. E a função, diz claramente em Êxodo 26, no versículo 33, diz o seguinte: pendure o véu debaixo
dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Torna a dizer, tratava-se então, de acordo com Êxodo 26, 33, que o véu era para limitar o acesso, era muito restrito. Havia pelo menos 3 finalidades pelo fato do véu, 3 razões pelo menos. Primeira razão significava separação do lugar santo, do santo dos santos. Segundo, é uma limitação de acesso. Somente o sumo sacerdote, e quantas vezes por ano? Uma vez só ao ano. E a consequência do pecado, o véu também estava ali demonstrando a consequência do pecado. Uma vez que os nossos pecados fazem separação de Deus, nos separou de Deus, os nossos pecados. Todos nós estávamos mortos. Antes do véu se rasgar, irmãos, ninguém tinha acesso a Deus, falar com Deus. Os nossos pecados, todos estavam mortos, nossos delitos e pecados. Todos. A palavra do Senhor assim afirma. A presença do Senhor, irmão, sempre esteve lá, só que não era acessível. Ninguém poderia acessar a presença do Senhor por causa do pecado. Então, essa cortina estava representando ou simbolizando que há algo que divide o povo de Deus, divide as pessoas de ter comunhão com Deus. Deus Santo não contempla, não pode, ele não vê a justiça nas pessoas, ele não consegue ver que não há sequer um justo na terra, não há quem faça o bem, não há quem entenda os planos dele. Agora, a mensagem que traz para nós, também é importante entender, queridos, que o que significa o véu entendemos, pelo menos essas 3 finalidades. Agora, o que havia por dentro do véu? Por dentro do véu, o que havia lá? Onde somente o sumo sacerdote poderia acessar. Em Hebreus 9, no versículo 3, versículo 4, nos ensina, queridos, que tratava-se de um lugar sagrado. E o que havia lá? Olha o que a palavra do Senhor assim nos relata. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Preste atenção, por trás do véu havia lá a arca da aliança. E olha só o detalhe como é que era, irmãos, totalmente coberto de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o quê? 3 coisas: o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Havia, portanto, nessa arca da aliança, era um lugar que guardava coisas que simbolizava o mover de Deus sobre o seu povo. O maná era para lembrar da provisão de Deus, o pão de cada dia, o pão que desceu do céu. Era para lembrar, é claro que tudo isso já era sombra da obra de Cristo, era sombra da obra do Calvário. Quando Jesus, ele gritou, está consumado, aconteceu coisas tremendas na terra, um estrondo, houve um terremoto. Aquele dia foi dias de intensas trevas, de meio-dia até as 3 horas, relata a palavra, que havia uma escuridão na terra. Quando Jesus expirou, entregou o Espírito, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, houve um impacto na terra. E diz a palavra que neste momento, o véu do templo, ele se rasgou. Ele se rasgou. O véu se rasgou do templo. Era sobre isso que Jesus já estava falando. E muitos não entenderam que o véu, quando se rasgou, estava trazendo uma mensagem tremenda de redenção, queridos. Quando diz que o véu se rasgou, queridos,
Nós temos que entender o que isso significa. Às vezes nós cantamos canções sobre o véu se rasgou, mas não entendemos a profundidade, o que isso significa para a nossa vida hoje, como isso pode impactar nossa vida hoje, queridos. Qual o impacto que traz a nossa fé ao entendermos que o véu foi rasgado? O que comunica para mim e para você o véu que se rasgou? O que Deus está comunicando quando o véu se rasgou? Pelo menos, irmãos, 3 coisas, e eu quero pensar com vocês sobre o véu rasgado. A primeira coisa que significa, queridos, a graça de Deus em ação. A graça de Deus em ação. Repara o verso 38 comigo, por favor. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes. Houve uma divisão, 2 partes, dizendo agora o novo tempo, a nova aliança com o Senhor. Preste atenção uma coisa, irmãos. O véu se rasgou de baixo para o alto ou do alto para baixo? Do alto a baixo. O que significa isso? Significa a graça de Deus em ação. Significa uma obra que veio de Deus. Olha, tremendo que os evangelhos relatam isso. Exatamente com este detalhe, que o véu se rasgou de alto a baixo. Está comunicando o poder da graça, está dizendo, olha, vocês não vão depender da obra de vocês para acessar a Deus, porque é impossível. Vocês não dependerão de obras de vocês para ser salvo, porque é impossível o homem se salvar pela sua própria força, pelas suas próprias obras. É somente mediante a graça de Deus. O véu se rasgou, já foi se mostrando para mim e para você hoje, do alto para baixo. É a graça de Deus, queridos. Já estava comunicando a graça de Deus em ação. É a graça de Deus que tomou a iniciativa para nos reconciliar com Ele. É a graça do Senhor, queridos. Quando olhamos para essa palavra, eu sinto, irmãos, inspirado no meu espírito, porque me tira um fardo sobre os meus ombros, ao pensar que não depende de mim. Eu só preciso crer, porque essa graça não somente me salva, mas também é poderosa para me habilitar a viver com bom testemunho. Essa graça não somente nos salva, mas também nos habilita a dar bons testemunhos, mas também para vencermos a nossa própria vontade, vencermos as inclinações da carne. É somente pela graça do Senhor, queridos. Tudo é graça. Tudo é pela graça do Senhor. O véu se rasgou. E a certeza que nós temos, irmãos, é que a graça do Senhor já entrou em ação. Glórias a Deus, glórias a Deus. A segunda verdade que nos ensina, irmãos, quando o véu se rasgou de alto a baixo, significa que livre acesso à presença de Deus. Se era tão somente um sumo sacerdote, que representava toda uma nação diante de Deus, que antes devia se purificar, se consagrar, oferecer um sacrifício para si mesmo diante de Deus para oferecer pelos outros. E somente ele, uma vez por ano, poderia acessar essa presença do Senhor maravilhosa. Agora, quando o véu se rasgou, dividiu-se ao meio, está dizendo, não há mais necessidade de sacrifício, não há mais necessidade de cordeiros, não há necessidade de animal, a qual representava, através da morte daquele animal, e o sangue daquele animal era aspergido no altar, simbolizando os nossos pecados, nossa culpa. Cairia sempre por inocente a nossa culpa, irmãos. Sempre caiu em cima de alguém a nossa culpa. E quando Hebreus vai dizer que o sacrifício de Cristo foi perfeito e eficaz, não há necessidade mais de sacrifício, não há exigência mais de sacrifício, não há necessidade mais de sacerdotes, uma vez que em Cristo agora todos são sacerdotes, ou seja, todos podem orar diante dele. Há um livre acesso, conforme Efésios, verso 12 do capítulo 3, que diz, em Cristo temos ousadia
e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Temos agora livre acesso porque o véu se rasgou. O véu se rasgou. Seria realmente uma fraude o Messias se Jesus não fosse quem ele era, irmãos, quando ele declarou naquela cruz: está consumado. E se o véu não rompesse, não seria verdadeiro, não seria legítimo o Cristo. Como explica isso? Um fenômeno da natureza. De repente, um lugar que estava distante dali, ainda que fosse sagrado a Deus, o templo, o tabernáculo, e Jesus na cruz, quando ele entrega o Espírito, imediatamente há um terremoto. Além disso, o véu se rasga ao meio, queridos. Aqueles que estavam com dúvida, não restou dúvida alguma mais, ao ter certeza agora: olha, é Ele, era o Cristo a quem crucificamos, a quem nós achávamos que ele estava blasfemando contra Deus ao dizer que era o Filho de Deus. Tanto é que logo deram testemunhos ao dizer: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Ao ver Cristo, quando entregou o seu Espírito, imediatamente se rompeu o véu. Sem dúvida, irmãos, foi uma certeza para muitos: olha, ele cumpriu o propósito de Deus, ele era o Cristo. A coisa mais tremenda, irmãos, nós temos que lembrar é: olha, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso agora, podemos e devemos falar com Ele, temos livre acesso ao Senhor, não temos mais necessidade de ter alguém para interceder. Este é o terceiro ponto, nos ensina que se o véu se rasgou, não há mais necessidade de intermediários. Como os sacerdotes, ele representava o povo, os seus pecados, suas necessidades. Agora, conforme o autor de Hebreus, no verso 9 ao 21, queridos, olha só o que diz a palavra do Senhor no capítulo 10 do livro de Hebreus: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Agora, se era restrito o acesso à presença de Deus pelo sumo sacerdote, agora não há mais necessidade de um intermediador, porque Cristo, ele é o único que intercede, o único mediador entre nós e Deus. Ele é o único mediador entre nós e Deus, somente por meio dele, amém, queridos? Jesus, ele deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém acessa ao Pai, este lugar santíssimo, o lugar da presença, se não for por meio de Cristo. Não há necessidade mais, irmãos. No entanto, olha só o que a palavra está dizendo: tendo ousadia para entrar nos Santos Santos. Ousadia. O que precisamos ter quando oramos, irmãos? Ousadia. Quando adoramos ao Senhor, devemos ter essa ousadia, intrepidez, ter coragem, ter confiança, que as nossas orações estão chegando diante do Senhor. Ter ousadia de buscar ao Senhor, queridos, é fechar a porta do seu quarto, é você se reunir para orar com ousadia, ter a certeza que você está diante do trono de Deus. Estamos diante do trono de Deus quando curvamos nosso coração para buscar a presença do Senhor. Em nome de Jesus, precisamos crer que estamos diante do trono da graça, do trono de Deus. Estamos diante dele, queridos. Agora, como deveria ser nossa reação diante dessa certeza que a palavra de Deus não mente, que estamos diante do trono de Deus? Reverenciá-lo, expor nossas mazelas, sim, expor nosso coração, expor nossos medos, expor as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, expor as nossas ofensas, expor as nossas mazelas, expor diante dele aquilo que nos persegue, certamente, irmãos, e acima de tudo declarar: o Senhor é santo, adorar a Ele, expressar nosso coração a Ele com ousadia, irmãos,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Por meio do véu, isso é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é, irmãos, esse grande sacerdote? Cristo, Cristo Jesus. Aquela pessoa que era encarregada oficialmente de interceder uma vez por ano o sumo sacerdote, pois bem, findou o ministério destes. Porque primeiramente ele tinha os seus pecados, tinha que tratar primeiro. E corria um sério risco ao apresentar diante de Deus e não ser aceito. Deus, por misericórdia, ouviu o clamor deste homem que intercedia pelo povo. No entanto, Cristo, o sumo sacerdote, não pecou. Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele que intercede por nós. E é por meio dele que nós temos livre acesso à presença do Todo-Poderoso. Aleluia, irmãos. Glórias ao nome de Jesus. Diante disso, irmãos, o que antes era inacessível, agora está disponível. Aleluia. Era inacessível, como foi dito, por trás do véu, era um lugar santíssimo, santo dos santos. A presença de Deus sempre esteve lá, mas era inacessível. Inacessível. Agora, por meio do véu, por meio da obra de Cristo, queridos, está disponível. Está disponível, nós podemos ter a plena certeza disso. Está disponível a presença do Senhor. O que antes era distante, agora é íntimo. Era distante. As pessoas, além de ter essa restrição para buscar a presença do Senhor antigamente, por meio da graça, por meio da obra de Cristo, irmãos, nos trouxe um nível de profundidade, de relacionamento com Deus profundo. Nos trouxe um nível de chamá-lo agora de Pai. Chamá-lo de Pai, ou seja, de sermos aceitos por meio de Cristo como filhos amados de Deus. Somos filhos amados dEle. O que era distante, agora não é mais, irmãos. Agora podemos ser íntimos de Deus. Ser íntimo. Desenvolver um relacionamento com o Senhor. Termos a plena certeza que Ele deseja isso muito mais do que nós podemos desejar. Sabia disso, queridos? Deus, Ele deseja um relacionamento íntimo com você, muito mais do que você deseja com Ele. Eu quero tanto a presença do Senhor. Você não sabe. O Espírito Santo de Deus anseia muito mais para que torne isso uma verdade na sua vida e na minha vida também. Acessar essa plenitude, acessar a presença do Senhor. Aquele primeiro nível representa pessoas que estão iniciando a caminhada na fé. Elas se arrependem dos seus pecados, mas elas não sabem, não têm comunhão nenhuma com Deus ainda. Elas estão começando a despertar na fé os primeiros passos. O segundo nível, que é o lugar santo, são aquelas pessoas que já partilham da vida de oração, leitura da palavra, que já estão buscando a presença do Senhor. Mas o lugar santíssimo é um nível de uma presença de Deus real, constante. Presença de Deus real. É uma plenitude com Deus, queridos. E eu pergunto, irmãos, se nós estamos estagnados em qual nível de relacionamento com Deus? Nós estamos distante, mesmo tendo livre acesso a estar perto do Senhor? Estamos distantes? Ou nós estamos também estagnados, porque aprendemos a orar, aprendemos a ler a palavra, a importância que é para a nossa vida, aprendemos a ir na igreja, aprendemos a congregar. Mas existe uma coisa que o Senhor, por meio de Cristo, disponibiliza para mim e para você, que é uma vida plena. Uma vida plena, uma vida de adoração na presença do Senhor, que não se limita a uma vez por semana ou 2 vezes por semana, não se limita a um lugar como este, não se limita a 4 paredes, irmãos. É uma vida plena que Cristo quer que nós venhamos acessar este lugar de adoração a Ele, lugar de vida com Ele. O que antes era separado pelo pecado,
agora foi reconciliado pela graça. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer sobre o ministério da reconciliação, que nós recebemos o ministério da reconciliação, a saber que o próprio Deus, por meio de Cristo, estava reconciliando o mundo por meio dele mesmo. Nos reconciliou, significa que estávamos com inimizade diante de Deus, mas por meio de Cristo, como se tivesse pegado as nossas mãos e feito as pazes com Deus. Portanto, quando o Senhor olha para nós, Ele não vê simplesmente o Rodrigo, não vê você na sua humanidade, e não vê muito menos você como sua natureza, como a minha também é. Ele olha para nós, se estamos em Cristo, Ele olha para nós e vê as marcas do sangue de Cristo, que o purifica-nos, que nos justifica diante de Deus. Ele olha para nós e vê o selo para o dia da redenção. Que selo é este? É o Espírito Santo, irmãos. Efésios 4:31 diz sobre isso. É o Espírito Santo que nos selou como propriedade exclusiva de Deus. O selo de uma propriedade exclusiva de Deus, irmãos, não é uma camisa exposta dizendo a propriedade exclusiva de Deus. Não é um adesivo bonito numa casa, no carro, mas é acima de tudo o Espírito Santo, a qual temos a plena certeza, propriedade exclusiva de Deus. É o Espírito Santo que nos selou para esse grande dia, nos selou para o dia da redenção. Nós cremos, irmãos, que a obra de Cristo foi completa na cruz, completou a obra, foi consumada, e o véu se rasgou. Temos a plena certeza que não há mais nenhuma barreira. No entanto, vale refletirmos nessa palavra, queridos. Não existe mais barreiras entre Deus e o homem, a não ser aquela que o próprio homem insiste em manter. Não existe mais barreira da parte de Deus, porque se consumiu a ira de Deus na pessoa de Cristo, que se ofereceu a Ele mesmo como sacrifício para redimir de nossos pecados, pagar as nossas dívidas, a qual, pelas nossas obras, seriam impagáveis. Não há mais barreira da parte de Deus. Entenda isso nessa noite. Não existe mais barreira da parte de Deus. A única barreira que, se possível, possa existir é aquela que o próprio homem insiste em manter. Barreira não está em Deus. Sinceramente, irmãos, nós somos tentados a criar barreiras com Deus. A culpa gera em nós uma barreira. É quando nós passamos a deixar que ela venha nos nutrir, ela venha nos dominar ao ponto que indagamos: será que o Senhor vai me perdoar? A culpa nos tira o ânimo para a oração. Vai perdendo, vai se esvaziando a sua espiritualidade. Sutilmente, como um dreno, vai cada vez mais tirando a sua espiritualidade. Porque a culpa, sente a culpa, ministra perdão, mas não se apropria do perdão. Sabe da palavra, mas não aplica a palavra, e vai criando uma barreira, insiste em manter uma barreira. Culpa essa, talvez não de coisa do presente, mas de coisa do passado. E fica se martirizando, ou fica o tempo todo: meu Deus, o que eu fiz? Ai, que eu fiz, olha o que eu fiz. Uma barreira, irmãos. Agora estou aqui diante de Deus. Você acha que não passou tanta coisa na minha cabeça o dia que Deus me chamou para o ministério? Disse: meu Deus, logo eu. E vira e mexe, eu não sou afrontado com essas lembranças e pensar: meu Deus, eu estou diante do teu povo, a tua igreja, Senhor. Aí eu sou lembrado: não tem a ver comigo, é a graça de Deus, é a misericórdia dele. Ele me salvou, me redimiu. Não é sobre mim, não é meu respeito, é Ele. Não é mérito meu, é graça do Senhor. A graça do Senhor, irmãos, tira todo o mérito humano. Sabe por que é difícil de nós pregarmos sobre graça e declarar tudo é pela graça de Deus? Porque isso anula o mérito humano. É uma mensagem que o ego não gosta de ouvir, porque o eu não entra em cena. O apóstolo Paulo deixou bem claro: não se trata eu,
eu maior, eu melhor. Não, tudo é graça. Tudo é pela graça do Senhor. As barreiras, irmãos, que muitas vezes nós insistimos em nossa vida, quando não, colocamos em outras pessoas também. Colocamos barreiras para buscar a Deus. Se não fizer isso, Deus não vai te ouvir. Se não parar com isso, Deus não vai te ouvir. Irmãos, como inserimos a mensagem do reino de Deus para uma pessoa? Ou como desejamos que ela se desperte para buscar a Deus, se colocamos barreiras para impedir isso? Temos que lembrar que o véu foi rasgado, irmãos. Não há mais impedimento algum, que Cristo Jesus, Ele consumou na cruz todos os nossos pecados. Nós não podemos, como igreja, dificultar que as pessoas acessem a Deus. E muitas pessoas com uma mentalidade religiosa dificultam que pessoas busquem a Deus. Se hoje há um conflito com relação a isso, imagina então os primeiros anos da igreja primitiva. A mentalidade dos judeus convertidos ao cristianismo. Eles de cedo aprenderam o que pode e o que não pode. Aí veio o evangelho, a graça, e eles agora estão um conflito. Mas espera lá, isso pode? Eu posso me assentar e clamar o mesmo Deus com esse gentil, quem não é da linhagem de Israel? Um conflito muito grande. Os próprios apóstolos entraram em conflito entre si, porque um não entendeu, um entendia que não, o evangelho é para os gentios, é para todos também. Vai chegar também para os brasileiros um dia o evangelho, eles também estão inseridos. Não é somente para o povo judeu, para Israel, não é somente esse povo de Deus, não, é para os gentios, há uma inclusão da graça agora. Não há mais barreiras. E alguns desses homens com a mentalidade ainda forte do judaísmo tiveram dificuldade, exigindo que alguns irmãos, que eles até tivessem que circuncidar para dizer agora você faz parte do povo de Deus. Eles não coloquem um peso, um jugo sobre eles. Não façam isso. Até o dia em que Pedro vai à casa de um homem gentil, que não tinha nada a ver com a linhagem de Israel, e ele começa a falar, de repente, bem o Espírito Santo sobre toda a família, todos são cheios do Espírito Santo, e aí acaba com a teologia de Pedro. E como ele vai chegar agora lá em Jerusalém, dando um relatório que aconteceu? Olha, fala, não tem mais barreiras agora o Evangelho, não tem mais barreiras, e não coloque barreiras para que as pessoas não conheçam a Cristo. O Espírito Santo surpreende, irmãos, lugares, acessam pessoas. Nós não podemos dificultar. E às vezes, irmãos, e hoje? Nós estamos dificultando pessoas de conhecer a Cristo. Quais são as barreiras que nós estamos colocando na vida delas? Olha, não pode ser desse jeito, hein? Não pode buscar a Deus desse jeito. Não pode isso, não pode aquilo. Sabe uma coisa, nós devemos ter cuidado, irmãos, e com muito amor falo? Temos que tomar muito cuidado para não colocar aquilo que nós não gostamos, que nós não concordamos, que é o nosso ideal, em forma de ordenança. E no final de tudo dizer, foi Deus que disse. Uma coisa é o que está estabelecido, um mandamento, um princípio, vale aqui como em qualquer lugar, e em todos os tempos, assim será o mandamento de Deus estabelecido. Será eficaz. Agora, se trata de um ideal, uma coisa que eu não gosto, e eu vou dizer, olha, isso não pode, Deus não se agrada, isso não pode, que coisa feia, isso, aquilo, e aí afirmamos, é Deus. Não, irmãos, toma cuidado, às vezes nós queremos impor nosso gosto em forma de ordenança de Deus, isso é barreira, irmãos. E se torna um fardo tão pesado, nós temos que lembrar, meu Deus, que o véu foi rasgado. São tentativas de costurar o véu e dizer, pera lá, nem todo mundo pode acessar a presença de Deus. Essa tentativa humana, irmãos, essa mentalidade de muitas vezes criar barreiras, é como se fosse a tentativa de costurar o véu. E dizer, pera lá, poucos têm acesso a este lugar. Poucos podem buscar a Deus. Irmãos, não tem mais barreiras, queridos.
Não há mais barreiras, a não ser aquela que nós insistimos em manter. Eu pergunto, que barreira que você tem colocado diante de Deus, meu querido? Nós estamos hoje acessando este lugar que Deus deseja, a qual teve um preço, o próprio sangue de Jesus, a vida de Cristo, para nos dar livre acesso a Ele, ou nós estamos num pátio, num lugar distante, esperando que alguém interceda por nós? Ou estamos aqui também esperando por intermediadores? Eu não oro porque alguém ora por mim. Eu vou pedir oração para o tal irmão, ele mais ungido. Para o intercessor, para o pastor. Irmãos, uma coisa é, nós precisamos orar uns pelos outros. Há momentos que eu vou estar vulnerável, eu preciso que os irmãos orem por mim, e eu conto com a oração da igreja, me sustenta, me abençoa, mas eu não posso depender da oração dos meus irmãos. Eu preciso orar pela minha vida, eu preciso interceder pela minha família. Assim também você precisa orar pela sua vida, você precisa orar pela sua casa. Não fique dependente de alguém orar por você, não terceirize o seu momento com Deus. É você, por meio de Cristo, pode orar e falar com Deus, Ele te ouve. Não terceirize isso, irmãos. Ora por mim, ora, oh meu Deus, eu vou te ensinar o caminho, meu abençoado. O caminho é este, por meio de Cristo, você pode orar, fala com o Senhor, tem que crer nisso. E tem pessoas que crêem mais naquela pessoa de oração, que ela vai orar, vai dar certo, eu creio, do que está escrito na palavra. Olha, ela orou, agora eu vou descansar. Orou, olha, preciso. Olha, irmãos, tem pessoas que são e vão longe, hein? Vai atrás da pessoa para orar por ela. Somente assim ela sossegou. Agora orou por mim. Que fé que é essa, crente? O que você entendeu sobre o véu rasgado, a obra de Cristo consumada? É uma barreira, irmãos, que às vezes nós terceirizamos e falamos, ore por mim, e fica dependente disso. Veja, irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros como o corpo de Cristo, mas não devemos depender disso. Você pode orar, falar com Deus, você tem o mesmo acesso assim como eu tenho, e eu estou necessitado também dessa graça assim como você. E por fim, meus irmãos, Hebreus 10, 22, isso é para remover qualquer mentalidade medíocre quanto à comunhão com Deus, de buscar a presença do Senhor. Autor de Hebreus 10, 22, olha que tremenda essa palavra, aproximemo-nos com o coração sincero. Então, uma vez que eu tenho a certeza que o véu se rasgou, tenho um livre acesso agora para falar com Deus, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, olha a palavra está dizendo, aproxime diante de Deus, aproxime. Se estava lá num lugar distante, a presença do Senhor nos trouxe para perto, a obra dele nos trouxe para perto dele agora. Aproxime, Deus quer isso, aproximemo-nos diante dele. De que forma? Coração sincero. Um coração sincero é você expor diante dele seu coração, em plena certeza de fé. Ou seja, quando você orar, expor sinceramente seu coração, com a plena certeza que você está, pela fé, diante do altar do Senhor. Você está diante do Senhor que está ouvindo a sua oração, a qual está sendo feita em nome de Jesus. Pois quando aproximamos, irmãos, de coração aberto, plena certeza, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura, a água é símbolo de purificação. E o lavado do corpo significa uma restauração interna, dada essa obra pelo Espírito Santo. É o nosso homem interior, que nos renova e transforma também a nossa consciência. Queridos, o Senhor deseja que você venhamos nos aproximar, com ousadia. Sabe, buscar a Ele é lutar contra a incredulidade, é você romper as distrações quando vai orar, vai buscar o Senhor. Mas uma coisa que você tem que antes lembrar dessa palavra, há um livre acesso. O véu se rasgou, de alto para baixo, é obra do Senhor. Deus deseja relacionamento com o seu povo. Deus deseja uma comunhão plena. Ele restaurou
A obra de redenção já se concretizou, meus irmãos. Eu quero orar neste momento, queridos. Minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus venha nos levar a este lugar de comunhão plena com Ele, para que nós venhamos, irmãos, sair de toda a superficialidade, sair do raso, sair da mesmice, sabe, irmãos? Isso é uma coisa que eu não me conformo é com isso. Meu Deus, tem misericórdia. Há uma plenitude em Tua presença. O que eu estou fazendo aqui ainda? Há mais do Senhor, vida nele. Há mais do Senhor de conhecer. Não posso ficar satisfeito e dizer, já está bom. Não, eu quero mais de Ti, Deus. E quando falo, irmãos, de Deus, eu estou me referindo à própria presença de Deus. Não é as coisas as quais Ele vem nos proporcionar, é a presença dEle, queridos. Porque a presença dEle é tudo o que precisamos. E é tudo que nós necessitamos. Tudo pode passar e tudo um dia pode faltar, menos a presença do Senhor, queridos. Menos a presença do Senhor. Se tirar tudo de nós, teremos a presença do Senhor. Isso que vai nos sustentar, queridos. Passar se as coisas amanhã, porque não existe uma estabilidade neste mundo, se passarmos por provações, o que vai restar? Nossa fé, presença do Senhor, queridos. É tudo que nós mais precisamos, é a presença de Deus, queridos. Eu quero orar neste momento, irmãos meus. Eu quero orar nessa direção, nessa noite. Se há ainda barreira no seu coração que impede você de buscar a Deus, lembre-se, o véu se rasgou. Não está mais restrito a um ou alguns, não é restrito. Seja você que entrou aqui pela primeira vez ou que está assistindo esse culto, seja você que está os seus primeiros passos na sua fé, você, por meio de Cristo, Ele te abençoou para buscar a Ele, Ele te abençoou e deseja que você venha ter uma comunhão plena com Ele. Não está restrito a algumas pessoas, a comunhão com o Senhor não está restrita a algumas pessoas. Ele deseja que todos se despertem para conhecê-lo verdadeiramente. Quero chamar vocês a colocar de pé neste momento, por favor, queridos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos adorar ao Senhor, pois Tu és digno de toda a glória, de toda a adoração, meu Senhor. Pai, Tua palavra é tremenda. Nós Te louvamos porque o véu foi rasgado. Não há mais limite para acessar a Tua presença. Não há intermediários para que isso aconteça. Mesmo nós, falhos, vulneráveis, meu Senhor. Mesmo talvez com pouca fé. Talvez frios. Talvez, Pai, tropeçando nos mesmas falhas, os mesmos pecados. E quando clamamos pelo Teu nome, o Senhor nos ouve. O Senhor ouve, Deus, nosso clamor. O Senhor nos atende pelas Tuas misericórdias, Deus. Pai, eu oro, abra o nosso entendimento para compreendermos isso nessa noite, meu Deus. Senhor, nós oramos, venha remover qualquer barreira, Senhor, que está impedindo de avançar uma comunhão com o Senhor legítima, verdadeira e constante. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor, pois nós cremos que o Senhor já nos deu acesso à Tua presença por meio da obra de Cristo. Basta crermos e com ousadia e confiança declarar: sim, Ele está me ouvindo, pois Ele é fiel, a palavra dEle não falha. Ele cumpriu a sua obra na cruz, uma vez para todos sempre. Está consumado. O véu foi rasgado, aleluia. Ah, meu Senhor, nós oramos para essa obra gloriosa da cruz. Pai, leva-nos, ó Deus, com ousadia, a buscar a Tua presença e ver uma vida que
que revele a tua obra consumada, meu Senhor. Uma vida que te louva, uma vida, Pai, que te exalta, meu Senhor. Nos colocamos em tua presença e te adoramos pela presença, Senhor, neste lugar. Podemos estar em casa e a certeza da sua presença. Podemos estar, Senhor, em ambientes sozinhos e ter a certeza da tua presença conosco lá. Quer viajando, quer descansando, trabalhando, a tua presença está conosco. Quer na alegria, na angústia, na dor, nas lágrimas, tua presença, ela é real, está conosco. Louvamos o teu nome, Pai. Queremos altar a ti com louvor, exaltação a ti, em nome de Jesus. Se você crê de todo o seu coração que não há mais nenhuma barreira e você pode adorar o Senhor de todo o seu coração com essa canção, louve ao Senhor, exalte a Ele com ousadia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor. O sol se apagou, ali estava amor, o Salvador. Teu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Cessou respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre
sempre, Senhor. Para todos sempre, meu Senhor. Declara mais uma vez para sempre. Para sempre adorado é, Senhor. Quero chamar o Ministério de Louvor para juntos com uma igreja. Vamos declarar para sempre exaltado é. Para sempre, Senhor. Para sempre. Para sempre. Para sempre, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos exaltar ao nome maravilhoso, glorioso, poderoso de Jesus. A Ele a honra, a glória, para todos sempre. Glória a Deus, o véu foi rasgado, tudo se fez novo nele. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por essa certeza em nosso coração. Você pode levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor. Diz, Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra transformadora ao meu coração. Pai, eu creio que nessa noite a tua palavra veio de conta aos nossos corações para nos levar a uma vida de intimidade no teu altar, de viver coisas maiores no teu reino, meu Senhor. Veio para nos preparar para um novo tempo, meu Senhor. Adoramos a Ti porque a Tua obra no Calvário foi consumada, Senhor. Te amamos e Te adoramos em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Nós vamos ter um momento especial das nossas crianças, a equipe Kids. Houve toda uma equipe lá servindo juntos e teremos a alegria de vê-las agora também, este momento celebrativo aqui conosco em nome de Jesus. As luzes? Haja luz, por favor, Tim. Houve luz. Obrigado, meus queridos. Soldados do rei, atenção, 1, 2, 3, 4, eu vou seguir o exemplo de Jesus, Jesus é meu rei, os passos de Jesus eu vou seguir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou seguir o exemplo de Jesus. Jesus é meu rei. Os passos de Jesus eu vou seguir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pelo Senhor, marchamos.
marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Em pé, igreja, o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus! Uhul! Tem soldado de Cristo aqui? Olha, gente, que bênção demais estar com essas crianças. Fui desafiado a estar ali ministrando no Celebra, e já há praticamente um mês a gente planejando, sonhando junto, esse tempo com eles, com esse tema Soldados de Cristo. É uma tentativa de aplicarmos a ideia de sermos discípulos de Jesus, de uma maneira mais prática. E pai e mãe, querido pai e mãe, você família, saiba que você tem verdadeiros soldadinhos de Cristo, que estão preparados para viverem para Ele e servirem a Ele. E como é gratificante poder tê-los conosco. Quero encorajar você, pai e mãe, a sempre trazê-los aqui na casa do Senhor. Não perca a oportunidade, não só no Celebra, mas nas terças-feiras, nos domingos, sempre quando tiver uma atividade, traga seu filho, traga sua filha. É tão importante esse engajamento deles, e olha, eles nos surpreendem, viu? Não é fácil. Foi fácil, galera, vocês atuar. Foi fácil ter o pastor lá? Mais ou menos, né? Mas olha, para mim foi um grande presente. Agora, criançada, nós vamos fazer o seguinte. Soldadinhos de Cristo, soldados, atenção.
em sentido, posição de sentido. Agora nós vamos recitar o versículo da nossa noite do Celebra, tá certo? Vamos fazer isso com muita força, e eu sei que vocês lembram. Vamos lá então? Eu vou dizer apenas a primeira palavra, pode ser? Ó, vamos lá. No 1, hein? 3, 2, 1. Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Lucas 14:33. Salva de palmas, criançada. Glória a Deus. Valeu, capitão. Irmãos, eu quero orar neste momento, quero chamar vocês, pais, cumprimento a palavra do pastor Valdemar e toda a equipe da Rede Kids, que Deus continue guardando essa igreja, a igreja do hoje, amém, queridos? A igreja do hoje. Quero orar, irmãos, estender esse tempo de oração a cada família também, em nome de Jesus, e em seguida ministrar a bênção também para a sua vida. Senhor, muito obrigado por essas crianças, dos tais é o reino dos céus. Por essa igreja que acolhe as crianças com amor e graça. Obrigado, Senhor, por termos estrutura e por termos vidas voluntariamente, com amor, para expressar a Tua palavra ao coração dos pequeninos. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que essas sementes, elas vão germinar, vão crescer e frutificar no coração dessas crianças. E cremos que muitos pais serão alcançados através da vida delas. Nós abençoamos para que elas sejam um agente de transformação na escola. Onde elas estiverem, Senhor, guarde a vida delas. Guarde essas crianças como a menina dos Teus olhos, Senhor. Nós oramos, abençoe cada família, suprindo as suas necessidades, ó Pai. Guardando cada lar, nós abençoamos que haja, Senhor, manifestação da Tua glória. Nós também Te louvamos por cada voluntário da Rede Kids, ó Pai, junto à coordenação da Aline, a Paola, por essas irmãs, por cada vida que se empenharam e continuarão se empenhando para servir ao Senhor. Nós oramos para que o Senhor retribua grandemente em nome de Jesus. Recebamos a bênção do Senhor, amada igreja. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, assim seja para sempre. Amém. Glórias a Deus. Vamos à bênção, irmãos. Deus abençoe, querido.